O mundo humano, o Recomundo, a Soul Society, o ciclo de vida e morte, nada disso existia antes do pecado original. O mundo era um só, além do inferno. Adenius, ou, em Romande, Adonaiço, o Rei das Almas é a entidade referida como a família real protegida pela Divisão Zero, algo que está além dos três mundos e do Sereitei, acima da Gotei 13, dos Vastos Lords e qualquer humano que fosse. O ser que promove o equilíbrio, o Palácio Real, protegido por milênios pela Divisão Zero, traz consigo o peso de uma história que pode mudar o rumo de como você enxerga obras de Bleach. Os errados podem vir a ser os certos, os vilões podem virar heróis, e os mocinhos podem ser aqueles que cometeram o mais hediondo dos crimes. Então agora comigo, você vai entender exatamente o que é o Rei das Almas, o pecado original e toda a construção que gira em torno desse personagem que nunca de fato entendemos a imensidão do seu poder dentro do mangá de Bleach. Então vamos falar hoje do pecado original que traz as rédeas desse mundo e que dá sentido aos objetivos dos vilões da obra, no caso Aizen e o Habarra. Afinal, de onde partiu tanto ódio contra o Rei das Almas? Ódio de um filho contra o pai? Ódio de um mundo inteiro arquitetado a partir de um pecado feito pelos 5 grandes clãs de Bleach, as 5 grandes famílias, as famílias nobres. Então, calma. Você vai entender muita coisa e vai ver que Aizen e Yhwach nem sempre estiveram assim tão errados, principalmente Yhwach. E também verá que a Guerra dos 1000 Anos não é nada mais que uma guerra pela paz anterior, a guerra pelo mundo de como ele verdadeiramente é. E lógico, o que os Shinigamis fizeram para tudo isso? Vem comigo que você vai entender tudo agora! Lembrando que eu voltei para Bleach e vou falar muito dessa obra. Eu não ligo para quem não gosta de mim, não gosta dos meus vídeos. Vou produzir sim, eu gosto da obra, quero falar de Bleach. E eu dei um tapa no microfone. Qualidade, tudo mais, vai ser só aqui. Eu prometo que os vídeos não vão faltar com qualidade, é o mínimo. E tudo que eu vou falar aqui vai ser passagens e estações da obra, de frente a muita gente. Então sim, tudo que eu vou falar vai ter base lógica e base escrita dentro das obras de Chichikubo. No caso, novels, mangás e alguns extrinhas que ele escreve, como o Clube Outside. Vou falar só fatos e quando for opiniões, eu vou deixar claro que é uma opinião. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo, a primeira vez que ouvimos algo sobre o Rei das Almas. Isso acontece no capítulo 223, no último capítulo do volume 25. Esse capítulo se passa no quarto de Ichigo, e uma discussão feita entre Yamamoto Genryusai, Hitsugaya, Orihime Inoue e Hangiko Matsumoto. Yamamoto diz que vai explicar para os três quais são os objetivos de Aizen. O capitão-geral diz que já havia passado um mês que o capitão do 5º Bantai havia desertado Sereitei, prometendo algo que mudaria a história dos Shinigamis, mas tudo de uma forma muito misteriosa e nada explícita. Através das investigações internas, investigações na divisão, na Central 46 e também na biblioteca do Grande Espírito, uma descoberta misteriosa foi feita pelo Capitão Kitaki. Existiam muitas pesquisas por parte de Aizen em relação ao Hōgyōku, porém antes de desaparecer, o Capitão se introduziu em um novo assunto, mais ou menos 2 dias antes. Em meio a todos os documentos, ele também estava estudando, melhor, se aprofundando no Ouken. O Ouken é a chave da família real. Durante o capítulo 519, Ichigo chega ao Palácio do Rei das Almas junto à Divisão Zero, e a primeira observação dele que ele faz é: este é o lugar que Aizen fez de tudo para conseguir chegar? E logo depois, ele questiona Ishibei sobre a chave, o Ouken, se questionando quando foi que ela foi usada. E Ishibei apenas contrai o braço e diz: ela está aqui, explicando da seguinte forma, abre aspas, a chave do rei é criada com o poder do Rei das Almas. Poder este para escolher aqueles que farão parte da Divisão Zero. São os nossos ossos. Em outras palavras, há 2 maneiras de chegar ao palácio. Podemos deixar você entrar, ou você pode vir conosco. Aizen Sosuke estava tentando criar a chave do rei, o que significa que ele estava tentando nos criar com sua própria técnica espiritual. Seu plano era criar vida, derrotar o rei e basicamente se tornar Deus. Para quem não entendeu, o Ouken são os próprios membros da Divisão Zero. Eles são parte do poder do Rei das Almas, como se fizessem parte da natureza daquele mundo.
os porteiros entre os 3 mundos e o Palácio Real, sem passar por eles, sem a liberação deles, é impossível chegar ao Palácio Real. Aizen pretendia criar a própria chave, criar algo como um membro da Divisão Zero, ou melhor, recriar o poder do Rei das Almas, para só assim ter acesso ao Palácio Real. De volta ao capítulo 223, Matsumoto inicia a explicação sobre o que seria um membro da família real. Abre aspas. Até mesmo na Soul Society existe uma família real. Ainda que seja o rei, ele não toma decisões. Quem faz isso é a Câmara dos 46, e ele nunca intervém nelas. Na verdade, nem o capitão e nem eu o vimos pessoalmente. Isso é algo que a Tenente Matsumoto explica para Orihime, para que ela entenda que o Rei das Almas não é alguém acessível para ninguém que está nas 3 divisões. Nem mesmo o Capitão-Geral Yamamoto tem acesso a este homem, tanto que o próprio Veliyama traz a seguinte explicação logo na sequência. Abre aspas. O rei é chamado de Espírito Rei, um símbolo representativo e figura existente dentro da Soul Society. O Palácio Real fica em uma dimensão separada, e no núcleo da Soul Society, ele é protegido pela Ozuko Tokumo, ou Divisão Zero. A Oken é a chave para abrir as portas da dimensão do palácio, revelando que o plano de Aizen era matar esse rei. E outro mistério era sobre o uso da chave, que Shinigamis normais não tinham a mínima ideia de onde ela deveria ser usada, por mais que estivesse em suas mãos. Isso também mostra que Ichigo teve uma informação muito sigilosa, dado a ele em conversa por Ichiban. De todas as formas, o capítulo 223 é muito importante para isso, por trazer o método que Aizen pretendia usar para criar sua chave do rei, ou o seu Woken, o método Sousei, abre aspas. O problema não é o ato de criar, mas sim os ingredientes que precisam ser usados para fazê-la. Para criar o Woken, são necessários 100.000 almas, localizadas em um grande depósito de atividade espiritual. Elas devem vir de um lugar chamado Jureite, um elo entre o mundo espiritual e o mundo dos vivos. Jureite muda de tempos em tempos, mas sempre com características em comum. É um lugar onde os espíritos podem passar para o mundo dos vivos com mais facilidades, e a cidade de Karakura é o atual Jureite. Aizen iria destruir Karakura, varrer ela do mapa e transformar todas as almas que habitam a cidade na chave do Palácio Real, para só assim conseguir ir enfrentar a Divisão Zero e tentar matar o Rei das Almas. Uma outra forma de invadir o Palácio Real do Rei das Almas é revelada para nós durante o capítulo 612 por Kisuke Urahara. Bom, eu não esperava de outra pessoa algo do tipo, onde o Shinigami prepara um ritual em uma plataforma criada por Mayuri para que todos os capitães usassem suas hiatos pressões espirituais imensas junto às armas divinas trazidas por Yushiro, irmão de Yoruichi, para irem ao palácio assim dessa forma. E bom, o plano de Aizen era simples, criar a chave através de várias almas, no caso 100.000 almas de Karakura, e por isso Ichigo foi para um mano a mano com ele. Se o Ichigo perdesse naquele momento, todos que ele ama que estavam na cidade iriam morrer, iriam de base, a cidade sumiria e Aizen teria sua chave para enfrentar a Divisão Zero. Ele venceria a Divisão Zero? Bom, com o Hogyoku em mãos, talvez fosse inevitável a vitória dele, ou não. Não tem como supor tantas possibilidades, já que Aizen não chegou nem mesmo a pisar nesse local. Mas sabíamos que ele sim era um perigo iminente para o Rei das Almas. Mas vimos também que há várias formas de fazer um Woken, ou de ir para esse lugar, com hiatos de capitães, em grande escala, claro, com a chave criada com 100.000 pessoas, ou através de um membro da Divisão Zero. Então a oportunidade para lá existem pelo menos 3 caminhos. E agora, em meio a tudo isso, continua assim um mistério? O que é o Rei das Almas, afinal? A primeira vez que vemos o Rei das Almas de fato é no capítulo 519. Ele aparece quando um dos membros do Palácio Real questiona o rei se ele já havia acordado, o que realmente se torna uma situação bem cômoda com o passar do tempo que lemos o mangá. Mas a cena que vemos é na última página do capítulo, em uma sala grande rodeada por imensas cortinas, e no centro temos ali um cristal com um ser humanoide centralizado nele. E ao se aproximarmos, vemos ali que é o Rei das Almas. Vemos seu rosto com foco em seus olhos, que possui 4 pupilas e um fundo branco com naturalmente 4 reflexos de luz. E quanto à pergunta, o rei não pareceu responder. No capítulo 585, vemos pela primeira vez a chave do Woken sendo usada quando Ichigo chega a Soul Society depois do treinamento com a Divisão Zero.
Ele ganha alguns itens dos capitões que estavam lá, mas nem de longe Kurosaki imaginava o quanto aquilo ali seria perigoso. E o Habar, após um lapso de luz, chama a atenção do Shinigami e fala o seguinte: Kurosaki Ichigo, aquele que nos guiará até a luz, permita-me agradecê-lo. Graças a você, serei capaz de invadir o palácio do Rei das Almas. Esse traje que você está usando é o que chamamos de Oken, e é feito com os ossos e fios de cabelo da Divisão Zero. Ele permite atravessar 72 barreiras existentes entre o Sereitei e o palácio, e o mais importante, protege contra o atrito causado pelo rompimento das barreiras. Ele não poderia ter sido confeccionado com qualquer outro material, possui uma incrível resistência e um poder formidável de defesa. Não existe um traje mais poderoso que um Shinigami poderia usar. Entretanto, graças ao seu poder ofensivo, as 72 barreiras que você rompeu para chegar até aqui permanecerão abertas pelos próximos 6.000 segundos. Isso é algo que não é explicado para Ichigo durante sua saída do Palácio Real, lá no capítulo 555, tanto que Kirinji diz que a Divisão Zero não pode ir mais para Soul Society com tanta frequência. Então Kurosaki teria que descer as escadas até lá, algo que com o Shunpo demoraria cerca de uma semana, mas é uma rota que Ichigo fez em menos de metade de um dia, na real muito mais rápido que isso. Mas nunca que ele imaginaria que essa sua ida até o Sereitei abriria espaço para Yhwach levar seus membros até o Palácio Real. O que dá a entender é que a Divisão Zero usou o garoto como uma isca para atrair Yhwach até o Palácio Real, obviamente acreditando que Ichigo não conseguiria dar fim aos Quincy's em sua ida até o Sereitei. Aquela guerra não era dele e nem de seu patamar. No capítulo 612, depois de passar pela Divisão Zero e esmagar Ichibei Ryosubi, Yhwach chega à sala onde está o Rei das Almas. E seu discurso revela muitas coisas que nem mesmo chegamos a imaginar. Então vamos lá. Rei das Almas, você é um deus imperfeito, que é incapaz de fugir de uma situação como esta. Agora, permita-me pôr um ponto final nessa desgraça interminável. Ou talvez você já houvesse previsto os acontecimentos deste dia. Já que a onisciência de Yhwach em ver o futuro e prever todos os acontecimentos, na realidade uma habilidade que herdou por parte de seu pai, que bom, ele revela logo em sequência seu próprio Rei das Almas, ele deduz que esse dia que ele chegaria ali para, entre aspas, matar o rei, já havia sido previsto pelo seu pai. Ele revela isso assim: adeus Rei das Almas, aquele que enxergou o futuro, meu pai. E aqui começamos a entender um pouco o que Urahara e Aizen se referiam ao chamar o Rei das Almas como uma coisa, e nunca uma pessoa em si, e também as partes que fazem referência a um trono vazio. O rei não tinha vida, não era consciente, mas ao mesmo tempo não estava morto. Era como uma condenação eterna em viver apenas para manter o equilíbrio, o estado natural do mundo que foi criado. O equilíbrio entre a Soul Society, o Recomundo e também o mundo humano. Quando questionado o que aconteceria se o Rei das Almas estivesse morto, Urahara respondeu da seguinte forma, lá no capítulo 615. Se continuar dessa forma, a Sereitei, não, a Soul Society, o Recomundo e até o mundo real serão destruídos. E ao mesmo tempo que isso era dito, Yhwach também dizia: o Rei das Almas foi criado pela Soul Society para trazer estabilidade para o caótico fluxo de almas que entravam e saíam. Agora que ele não mais existe, a Soul Society retornará para sua antiga existência, assim como o Dangai, o Recomundo e até o mundo humano. Todos irão desmoronar da mesma forma. A única maneira de estabilizar isso temporariamente foi que o ritual feito por Ukitake para libertar Mimi-Hage, o braço direito do Rei das Almas. Algo que nem mesmo Yhwach conseguiu prever, mostrando que as ações que partem do Rei das Almas estão além dos olhos dele, estão além do The All Might. Inclusive, ele se irrita pelo fato que Mimi-Hage estaria protegendo a Soul Society, se questionando o motivo disso, e concluindo que a vontade do Rei das Almas não residia mais naquela parte de seu corpo que estava amputada. No fim, quando Yhwach assume o poder do Rei das Almas, absorvendo seu pai, ele cria uma torrente de poder que chega até a assustar seus subordinados. Mas Jugran diz que ninguém precisa ter medo. Afinal, o inimigo do Soul King nunca foi os Queens, e sim os Shinigamis. Fim das informações do mangá. E afinal, o que o Yhwach quis dizer sobre a vontade do Soul King? A vontade do Rei das Almas? Afinal, de qual lado esse ser está? Até então, percebemos que ele está fazendo o que os Shinigamis querem que ele faça.
mantenha o equilíbrio dos mundos, seja a base para o mundo humano, o Recomundo e a Soul Society. Então dá pra entender desde o início, com as frases de Yamamoto, com a discussão de Matsumoto, de família real e tudo mais, que o Rei das Almas está do lado dos Shinigamis, e Mimi Haji, que estava com o Kitaki, prova ainda mais isso, sendo alguém que salvou um Shinigami e está ali estabilizando o mundo no lugar do rei. Então o que o Habarra quis dizer? Quais são os pontos fora da linha? Temos um passado aí que não foi contado no mangá. Afinal, as informações acabam realmente aqui. Não sabemos nada, não sabemos quem foi o Rei das Almas, como ele era quando estava vivo. Vamos ver agora o passado que não foi contado. Voltamos muitos e muitos anos no tempo, antes mesmo da existência do Recomundo, a Soul Society, o Dangai e até o mundo humano. Antes de tudo, existia a singularidade, o mundo que não tinha medo da morte, o mundo primordial, habitado por várias almas. Eventualmente, essas almas acabaram se tornando Hollows, e esses Hollows passaram a fazer o que foram feitos para fazer, começaram a devorar as outras almas. E esse processo aconteceu até o nascimento do que chamamos de Rei das Almas. Esse ser poderoso nasceu em um mundo trágico com muitos Hollows, e seu poder, sua Hyatsu, tudo que ele tinha era simplesmente absoluto. Um poder incrível e imensurável, como nunca vimos na obra. Com seu poder incrível, ele passou a proteger as almas, destruir Hollows que tentavam devorá-las. Graças a essa ação dessa alma especial, desse ser único, o número de Hollows, que era gigantesco e cada vez aumentava mais, passou a diminuir, reestabelecendo o equilíbrio daquele universo. Ou seja, o número de almas e Hollows passou quase que a ficar igual. Porém, isso não impedia a existência de mais Hollows e, naturalmente, novas ameaças viriam para esse equilíbrio. Nesse período surgiu um grupo formado por 5 poderosos indivíduos. Os 5 juntos trabalharam para buscar o Rei das Almas, eram Shinigamis. Eles pretendiam desmembrá-lo e criar uma nova realidade. Esses 5 não fizeram isso sozinhos. Eles tinham um cúmplice, alguém que talvez você não esperava ouvir o nome aqui, alguém muito mais velho do que imaginávamos. Esse cúmplice era um jovem subordinado, o jovem Ichibei Ryosubi. Após conseguirem de forma efetiva em buscar o Rei das Almas, prenderam-no dentro de uma estrutura cristalina e agora tinham em sua posse todo o ridículo poder desse ser. E com esse poder, esse grupo de 5 pessoas alterou a realidade, estabelecendo que para eles seria o equilíbrio perfeito, separando o universo em 3 dimensões, o mundo humano, a Soul Society e o Recomundo. Um novo universo teve início deste ponto em diante, dando origem aos ciclos de vida e morte. Pelo equilíbrio das almas, almas do mundo humano teriam que ir para a Soul Society ou para o Recomundo, se tornarem Hollows ou passarem por todo o processo que passavam dentro da Sociedade das Almas, podendo virar Shinigamis ou Equilibradores, como também são conhecidos. Mas, de tudo isso, durante a emboscada do Rei das Almas, aquele ser simplesmente não mostrou resistência alguma. Porém, mesmo assim, os 5 Shinigamis deram sequência aos planos, sem dar qualquer chance de um mau humor do Soul King estragar o planejamento. E assim eles também desmembraram ele, retirando seus braços, suas pernas, seu coração e cortando seus órgãos, prendendo ele naquele cristal que vemos durante todo o mangá de Bleach. Dentro desse cristal, o Rei das Almas não estava vivo, mas também não estava morto, sendo forçado a viver sob essa existência humilhante por milhões e milhões de anos, até que ele recebe o golpe fatal de Ichigo, finalmente se encontrando com a morte durante a Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Entendemos também que esses 5 indivíduos, que planejaram essa emboscada toda e usaram os poderes do Soul King para manter o equilíbrio, eram os antepassados que deram origem às 5 grandes famílias nobres da Soul Society, ou 5 grandes clãs da Soul Society. Depois que esse plano todo contra o Soul King se mostrou um sucesso, os 5 ceifeiros de alma foram liderar suas famílias individualmente. E quem ficou responsável por dar sequência aos planos que foram estabelecidos ali foi o jovem Ichibei Ryosubi, o homem que hoje é o líder dos Shinigamis e também da Divisão Zero, a divisão de guarda real do Rei das Almas. E é realmente irônico o Ichibei nessa posição, e por tanto tempo sendo responsável pela proteção do mesmo ser que ele ajudou a capturar e mutilar no passado. Os membros do Rei das Almas, com o tempo reencarnaram em almas diferentes espalhadas pelos 3 mundos. Alguns pequenos fragmentos
reencarnaram em humanos, e com o passar dos anos, alguns até despertaram espiritualmente. São os que conhecemos como Fullbringers. As partes maiores ficaram mais pelo lado dos Shinigamis e Quincy's, tanto que o braço direito do Rei das Almas, Mihaji, foi fundido ao corpo do Shinigami Ukitake, enquanto o braço esquerdo acabou virando um Quincy, perunida para um Kageasu. E por fim, o coração do Soul King reencarnou em Gerardo Valkyrie, ambos seguidores de Urabarra como Quincy's. Outros fragmentos menores, bem pequenos, ficaram com pessoas como a Tenente Matsumoto, sendo usados para a criação do Hogyoku. E daí já vemos de onde veio tanto poder. E com tudo isso, entendemos que muitos dos poderes dos Shinigamis, dos Quincy's e dos Fullbringers passaram por gigantesca influência direta do Soul King. O ser que se focou em proteger as almas dos Hollows foi agradecido pelas grandes famílias nobres da Soul Society com o condenamento a viver milhões de anos entre a vida e a morte. Podemos considerar o Rei das Almas como uma resposta natural para o mundo onde as almas indefesas eram atacadas por Hollows. Mas algumas dessas almas indefesas, estavam bem satisfeitos e fizeram dessa resposta da natureza, esse ser tão poderoso, a solução para tudo. Um egoísmo absurdo e um pecado que talvez nunca será pago, tomando seu poder e criando um novo universo. Um pecado que foi escondido para sempre. Muitos Shinigamis não fazem ideia dessa história, onde pouquíssimas pessoas também têm esse conhecimento. O pecado original de criar um novo mundo é um novo equilíbrio às custas de condenar de forma humilhante aquele que lhes deu a chance de viver um pouco mais. Então sim, todas as bases da Soul Society, do Recomundo, do Mundo Humano, da Gotei 13, do que Aizen estava planejando, toda essa guerra, tudo que acontece na obra, está com sangue nas mãos dos Shinigamis. Os Shinigamis criaram essa realidade e eles lutam por centenas de anos apenas para proteger esse equilíbrio criado em cima desse pecado original. E o Soul King, bom, ele em maioria é um Quincy, já que seu filho é um Quincy. E óbvio, de acordo com o Urabarra, a promessa de seu pai era trazer o equilíbrio com seu poder, mas não daquela forma que foi feita pelos Shinigamis. O mundo deveria ser como era antes, onde as pessoas não temiam a morte, o ciclo de vida ou morte não existia. E óbvio, uma coisa que existia antes era o inferno, onde devia ser o único destino das almas que fossem perdidas. De todos os modos, o que você acha que esse pecado trouxe aqui? Será que Aizen estava certo em sua decisão de se tornar um deus? Será que o Urabarra era o bonzinho da história? Será que o mundo realmente foi tão alterado, tão deturpado pelos Shinigamis? E sobre Ichiban, herói ou vilão? Bom, a perspectiva que vemos da história é dos Shinigamis, então temos muitas respostas. Mas será que você concorda com todas? Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu vou estar lendo, respondendo e dando um coraçãozinho, de preferência usando a hashtag Bleach, que eu vou ver esse comentário mais fácil. No mais, obrigado por chegar até aqui, esperem mais vídeos, em breve eu tô aqui de volta. Então, até lá!